Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Quantos encontraram, pode dizer amém? Amém. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria nele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo com que dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante da nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que devia beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. Quantos pode dizer amém? Amém. Tome assento nessa noite, amado. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez podermos estar na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Samuel. Só conheço de vista, mas sempre olho nele no Belém, um homem de Deus. A responsabilidade é grande. Meu amigo, pastor Edivaldo, congregamos juntos muitos anos, e um dia eu estava indo para a cidade, o telefone tocou, e de repente era o pastor Edivaldo dizendo desse trabalho. E de lá nós estamos orando, pedindo a Deus uma palavra. Congregamos ali no setor 28 em Diadema, dirigimos igreja há 15 anos, e faz 7 anos que estamos pregando a palavra. Confesso aos irmãos que eu não sou pregador de congresso, e também não sou pregador de vigília. Os irmãos me insistem em convidar para pregar em congresso, mas eu não sou pregador de congresso. Eu sou um pregador que ainda, por bondade, eu ouço a voz de Deus, e eu não falo aquilo que o povo quer ouvir. Quando eu venho na direção de Deus, e eu sei que eu estou aqui, não é porque eu quero, e nem porque o pastor Edivaldo quis, mas é porque Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui. E eu já vou dizendo, eu não sou camaleão, eu não mudo conforme o lugar. Esse dia nós fomos pregar numa favela, e o irmão disse: olha, deixa o carro ali. Eu deixei o carro, subi com a minha esposa, com o meu filho, e ele disse: olha, tem que ter alguém junto de nós para ir avisando. E cada viela que nós íamos entrando, o irmão ia falando: tá com nós, viu? E os traficantes com o radinho: beleza, irmão. E nós entramos no meio da favela e fomos lá e pregamos.
E muitas vezes nós estamos no lugar de tanta gente, mas eu contigo aos irmãos dessa noite. O que Deus pôs no meu coração, eu quero transmitir aos irmãos. Eu pude chegar aqui nesta noite, irmãos, e sentir a presença de Deus. Mas quando eu adentrei esta casa, Deus disse ao meu coração: como está faltando ainda pessoas que têm um desejo de orar. Como está faltando pessoas que ainda têm um desejo de clamar de verdade. Eu sempre digo, irmãos, que o Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Mas nunca se viu uma igreja brasileira que ora tão pouco. Irmãos, aqui dentro é o habitat natural dos crentes. Se canta, se sente a presença de Deus, mas ainda Deus está procurando um povo que ora, que clama de verdade, um povo que ainda busca o Senhor em espírito e em verdade. Está faltando oração na nossa vida. O cristão que não ora pelo menos 1 hora por dia está fadado ao fracasso. Jesus disse aos seus discípulos: nem 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não caia em tentação. Mas hoje é muito poder, mas pouco oração. E a igreja vem para onde? Se ora pouco. Pastor, graças a Deus, aqui nós temos oração, amém. Mas você ora? Você busca? Tem crente que dá um jeito de ficar assim, esperando passar a hora. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: sei que é uma igreja bem ensinada. Meu Deus, eu disse a Deus: Senhor, não leva lá não, porque, meu Deus, pastor, Senhor, tem misericórdia. Eu falou: fique tranquilo. Pastor de volta falou para mim assim: aqui só vem com indicação de Jeová. Eu falei: estou tranquilo. Estou tranquilo então. Amém. Aleluia. Eu vim aqui por causa de algumas pessoas. Deus quer que você volte a orar como você orava. Oh, aleluia. A pessoa que fica no telefone, irmãos, ou na porta de um culto, ele consegue ficar 1 hora e meia, 2 horas conversando, mas não consegue meia hora falar com o Senhor mais. Precisa voltar a orar. Chegamos em várias igrejas para pegar o povo do sentar, conversando. E a Bíblia diz: quando eu pego quando entrares a casa do Senhor meu Deus. A minha casa é chamada a casa de oração. Não vim aqui exortar misericórdia. Só o que Deus pôs na minha boca eu tenho que falar. Amém. Eu dirigi a igreja há 15 anos. E nós sabemos que os dias são difíceis. E sem oração não dá para vencer. E não é essa oração, irmão. Não é aquela oração que você dobra o joelho e não levanta até Deus te ouvir. Você levanta quando você ouve a voz de Deus. Muitos não estão ouvindo a voz de Deus. Eu tenho uma mensagem para algumas pessoas aqui nessa noite que é: escapa-te por tua vida. Lava a sua e volte a orar. Tem um plano que não ora. Ora porra. Precisa orar. Precisa buscar o Senhor. Precisa buscar mais a presença de Deus. É preciso que a igreja volte a jejuar. Quantos irmãos jejuaram aqui essa semana por esse trabalho? Levanta a mão. Graças a Deus eu tenho um pouco de irmãos que jejuam. Mas a maioria não jejua mais. Eu não estou falando nada mais do que você já ouve aqui, eu só estou reforçando. Paulo diz: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. É segurança para vós. Quantos não jejuam mais? E querem ser cheios de Deus. E querem pregar. E querem expulsar demônio. Já deve ouvir o nome expulsando demônio. Sai, 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 sai não. Jesus disse: essa classe de demônio, ela não sai senão com jejum e oração. Tem que voltar a jejuar. Se
Porque alguns estão viciados. Pastor, o senhor está pegando, né? Viciado no cafezinho de manhã. Já acorda assim, ó. Ai, minha cabeça. Se eu não tomar um cafezinho. E é doido, né? Cafeína. Deixa eu perguntar aqui. Quem sente dor de cabeça de manhã se não tomar café, levanta a mão. Se é sincero. Aí. Jesus está bem. Aleluia! Volta a jejuar. Deus tem uma obra muito grande na tua vida, moço e moça. Mas Ele quer que você jejue. Eu não ia lhe falar isso, mas eu falo. Quantos não meditam mais na palavra? O pecado não destrói a igreja, o diabo não destrói a igreja, o pecado destrói a igreja, os extremistas muçulmanos destrói a igreja, mas tem uma coisa que destrói a igreja: falta de conhecimento. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Quando não meditam mais a palavra, leem na escola dominical, leem no culto, mas em casa não tem prazer de sentar e meditar na palavra do Senhor. Meu Deus. Eu dirigi a igreja de uma irmã, chegou para mim e falou: pastor, eu estava conversando com o testemunha de Jeová, e ele disse que só vai subir 144 mil, e os leões, eles vão ficar mansinhos, e você vai passar a mão na cabeça dele e vai dizer: miau. Eu disse: vai, minha filha. Falei para minha filha: fique com os teus leões, fique com os teus leões, porque eu estou no que Paulo disse: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Por que nossos crentes, a maioria, não pode debater com o testemunho de Jeová? Porque não sabe defender a fé. Testemunha de Jeová estuda pelo menos 5 anos para sair pregando as suas heresias de porta em porta. Eu encontrei um testemunha de Jeová uns anos atrás, e eu vinha vindo, ele vinha vindo, olhou para mim e falou: bom dia. Eu disse: bom dia. Ele falou: o senhor está vendo como está o mundo? Eu falei: meu amigo, o mundo já está maligno. Ele fez: você é daquela igreja que grita? Eu falei: que grita? Que rola no chão? Que placa bananeira? Eu sou dessa igreja. Aí eu falei para ele assim: e você é de onde? Ele falou: eu sou testemunha de Jeová. Eu falei: mentiroso. Quem falou para você que você é testemunha de Jeová? Aí ele fez assim. Abriu Isaías. Olha aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová. Eu disse: espera aí, meu amigo. Todo texto tem um contexto. O contexto está antes do texto ou depois do
Levanta a mão. Olha aí. Misericórdia. Mas é só ter um rostinho bonito, ela fica, eu amo. O cara nunca te deu um copo de água. Eu amo. Mas o pai e a mãe que gerou, que sofreu, não consegue dizer, mamãe, eu te amo. Mas aí um cara, às vezes que nem é crente, tá no meio do povo para enganar, só porque tem uns olhos bonitos, um cabelinho com gel, eu amo. Diga mamãe, papai, eu te amo. Moça Jesus é muito lindo. que não sabe lavar uma louça. Para quem que o pastor de volta convidou esse irmão? Eu vim falar aqui o que Deus mandou. Irmão, aqui ó, vai pra cá. A minha unha. Não posso. Minha filha, se tu não casar com o bambambam, tu vai ter que lavar a louça. Acorda, minha filha. E a igreja tem que ir pra onde? Não ajuda a mãe em casa. Uns meninos preguiçosos. Não sabe arrumar uma cama. Acorda. Mãe que toma aí. Vai arrumar sua cama, rapaz. Só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. Ai, meu Deus. Teve um pastor que chegou, um jovem chegou pro pastor e falou assim, pastor, dos 7 pecados capitais, o que eu mais me identifico é o pecado da preguiça. O pastor falou, por que, cara? Porque eu fico com preguiça de cometer os outros 6. Não estuda, não sai do videogame, não estuda e fica as portas tudo fechadas. Tá fechada não, meu filho. Tu que tem que ir atrás. Não faz um curso de inglês aqui, levanta a mão. Olha, aqui tem bastante, pastor. Tem igreja que eu vou que não tem um. Se você fizer uma faculdade hoje e não tiver um curso de inglês, você tá vendo? Alguém me fala inglês. Vem aqui, rapidinho, vem aqui. Mas você não falou que fala inglês, vem aqui um pouquinho. Pastor Adonismo, pastor, a gente boa, vem aqui um pouquinho. Alguém que fala inglês, vem aqui. Vem, você fala, não. A Sabrina, cadê a Sabrina? Priscila. Meu Deus do céu, ninguém fala inglês, não. Eu estava na sede de Janeiro, você não sabe, para fazer o quê? Eu estava em Janeiro, o pastor mandou ficar na porta lá esperando aquele pastor grandão lá dos Estados Unidos. Cabelo do pastor, é da Guimar. E aí o cara lá na porta, e chegou aquele americano, grandão. Aí eu fui lá, né, para receber. Eu falei, paz querido, ele, Mr. Virgil. Eu falei, I love you. Falei, pastor da Guimar, eu não manjo nada de igreja, pastor. Aí eu acho que ele falou com o americano, Mr. Virgil, o cara não sabe de nada. Me deu uma vergonha, pastor. Não pude nem representar o ministério direito. Aí ele falou comigo mais uma coisa, ele fala para ele que eu não manjo nada. Por quê? Eu não cabia as oportunidades que eu recebi. Minha mãe falava, estuda. Não. Tem uma mensagem para alguém aqui para estudar. Será que você tem coragem? Que é difícil, irmão. Quantos mortos aqui jogam jogo de GTA? Levanta a mão. GTA 2. Só isso? Brincadeira. Jogo no GTA. Hoje não é uma pregação, tá, pastor? É uma palestra, tá? Jogo no GTA. Jogo do capeta. Jogo do diabo. Você sabe o que é jogo de GTA? Jogo de GTA mata, assassina, estrupa, sequestra e o crente está lá. É real o jogo. É real. Jogo de GTA. A Inglaterra proibiu esse jogo. Por quê? A maioria dos assassinos
Deus falou para você vir orar comigo, vou morar num lugar aí. Vou você, pastor, um evangelista. Chego na casa dele e Deus falou comigo assim: ele está viciado no videogame. Eu disse: mas Senhor, ele é um obreiro. Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, você está viciado no videogame? Ele falou: por isso que eu não queria te ver. O senhor está falando: vai na minha casa, vai. E eu não, desculpa, eu não queria te ver porque Deus te revela. Pastor, eu estou viciado no GTA. Escondo debaixo da cama, debaixo da geladeira, porque a minha esposa quer quebrar. E eu, pastor, onde eu fiquei 10 horas, sequestrei uma mulher. Tem isso aí, não tem? Tem? Sequestrei uma mulher, está lá em casa. Assaltei um banco. Roubei 250 mil. Eu falei: cadê o dinheiro, Felipe? E a igreja vem pra onde, meu filho? Você que está jogando GTA, você está mais perdido que segue de rodeio. Como que pode ficar jogando jogo que mata, assassina, estupa, corta a cabeça, atropela? Tem um jogo que quanto mais você atropela pessoas, mais ponto você ganha. Eu fui lá no congresso esse dia, Deus mandou falar, tinha 12 jovens, 12 jogadores de GTA. E chega aqui: preciso de ti, aleluia, glória. Para, acorda. Você que está no GTA, você está perdido. Mas eu vim aqui alertar você, porque Deus mandou aonde eu for falar isso. Não é que alguém tem que falar, não. Deus tem mandado falar. A escapa de por tua vida. A camanda na vassoura e quer. Pastor, aqui, graças a Deus, não pode. Ué, não pode, mas você está de olho. Você está assim, ó. Fica em pé aí, não é crente. Você está. O cara não é crente. Presta atenção. Você não é crente, tá? Começou a namorar com a jovem crente. Pega o braço. Vamos lá para a igreja do pastor Samuel, vai ter um congresso lá. Vamos fazer, vai dar uma bênção lá, são vários dias. Congresso lá. Vamos lá comigo. Hoje queria tanto que você fosse. Eu não posso. O pastor Samuel vai sentir e o pastor de volta vai sentir minha falta. Não, eu tenho que ir para a igreja. Não, eu tenho que ir para a igreja. Não, mas eu senti minha falta. Segura, vai. Aí ele segura ela. Não. Você não ia? Vai pro jogo de futebol. Tá pensando que um cara não é que vai chamar você para orar? Tem moça que sonha casar com o príncipe, mas só anda no chá. E não vem com essa não que você vai dar um beijinho e ele vai se tornar um príncipe. Isso é conto de fada. Acorda. Não vai dar para pregar. É feio fazer isso, sabia? Mas eu tenho que falar isso. Vai aqui. Daniel, tiraram ele do seu lugar. Quando ele chegou na Babilônia, mudaram as suas vestes, os seus costumes, a sua língua, mas não conseguiram mudar o seu coração. Ele disse: de forma alguma. Não, pode mudar minhas vestes, pode mudar, mas eu sirvo a Jeová. Tem que comer isso aqui. Não como. Tem coisa aí sacrificada a ídolos. E a lei de Levítico proíbe. Não posso comer. Irmãos, ninguém tem que ditar o que você faz, não. Eu tenho falado nas igrejas. Eu fui pregar um dia desse na igreja. Aí o moço foi cantar.
vou falar um nome que é perto daqui, o pastor da igreja, homossexual, quase que acaba com a igreja. Tem muita gente brincando de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Escapa de tua vida. Para a maçã e a graça. Eu não sei que eu preguei muitas igrejas, teve igreja que eu cheguei e Deus falou comigo, eu não estou aqui. E eu disse, por que o Senhor não está aqui, Senhor? A atitude desse povo me pôs para fora. Mas eu louvo a Deus, irmãos. Eu estou falando aqui. Também não sou de falar aquilo que eu não sinto para agradar ninguém, não. O Senhor está aqui nesse lugar. Pelos olhos da fé eu vejo Deus sorrindo. Porque numa terça-feira você escolheu estar aqui. E isso conta ao teu favor. Mas essa palavra que eu disse foi um alerta para você. Olhe, obedeça teu pai e tua mãe. Um bando de jovem hoje que a mãe fala, filho, que é meu? Que é meu? Fulano, suave. Eu sou descolado. Deus vai te colar aqui, viu? Primeiro mandamento da Bíblia é com promessa. Não é para pastor, não é para filho. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Daí a minha esposa, um moço esses dias do nosso ministério saiu da casa de Deus e foi morar com outro homem. Eu fui na casa da mãe dele e disse, irmã, ele vai morrer. Se ele não voltar, ele vai morrer. Deus falou comigo. Ela falou, já falou comigo também, pastor. Quando foi esse dia, ela ligou para mim, pastor Samuel, vem aqui, pastor. Sou presbítero, mas me chama de pastor de igreja. Eu sou presbítero. Vem aqui. Aí foi eu e minha esposa lá. Fala, filho. Estou com AIDS, pastor. Estou com AIDS. 18 anos. Voltou para Jesus. E eu falei, filho, se você ficar firme, Deus vai te curar. Ele falou para mim. Mas se você pensar em voltar atrás, você dorme e não acorda. Ele está buscando, está orando, está consagrando. Por quê? Não atendeu o conselho. Moça, moço, sabe quem é o seu melhor amigo? Seu pai e sua mãe. Não fica dando ouvido a conversinha, não. Deus quer que você case bem. Eu tenho uma irmã que tinha 15 anos e fugiu com um homem de 32. Minha mãe falou, esse homem vai te matar. Conclusão, com 42 anos a minha irmã morreu de AIDS. Não aproveitou a vida, um homem mau, cruel. Por quê? Porque não deu ouvido a pai e mãe. Seja sincero, você está na cara de Deus. Quantas moças já disseram assim, mas meu pai e minha mãe é quadrado, viu? Você tem quase levantar a mão? São duas. Meu pai e minha mãe é quadrado, viu? Mas sabe por que eles são quadrados, moça? Para você não aparecer redonda. Por isso que eles são quadrados. Por isso que eles são quadrados. Eu tenho uma filha casada, tenho um neto, tenho um filho casado também, e um de 8 anos. Nem parece que eu sou tão assim, né? Cheguei em casa, tinha um moço para conversar comigo. Vai ver o moço conversar. Vixe, só uma filha. Já fui armado. Desci a casa de casa assim, ó. Pastor de volta. Cheguei. Falei, abaixo. Falei, pastor, o que é? Fala! Queria namorar com a sua filha. Peraí, aqui o negócio é. Minha filha hoje vive bem, meu filho vive bem. A coisa está tudo mudado. O meu de 8 anos ali falando esse dia, quando eu casar, o menino vai brincar de carrinho. Vai brincar de carrinho, não tem nem idade disso não, vai brincar de carrinho.
sinto nesse lugar que Deus vai levantar muitos pregadores da sua palavra, moças pregadoras da palavra de Deus. Tem moço aqui que Deus investiu muito em você, e agora Deus quer retorno. Da camaçuia da irmãos, o que tem de agir de secreto de Deus nas escolas e na faculdade você nem imagina. Tem moço e moça que na faculdade, na escola, ninguém sabe que ele é crente. Tem uma discussão evangélica, ele cai pra cá. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daniel renunciou, Ananias, Misaías e Azarias renunciaram. Olha onde eles foram parar. Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria. E é o que Deus vai fazer com você, moço. Deus vai fazer com você, moça.